Olá, boa noite a todas, a todos que estão me ouvindo. Quero começar agradecendo pelo convite. Então, eu quero agradecer pelo convite, em primeiro lugar, né, Marcelo, porque para mim é uma honra estar aqui com você, estar compartilhando esse momento tão importante que é falar sobre a alma, né? Eu acredito que é um dos temas mais necessários para os dias que a gente está vivendo atualmente. E eu acredito que esse tema vai ser importantíssimo para a vida de todas, para a minha, para a sua e para todas que estão aqui nos ouvindo, tá bom? Então, quero também te parabenizar pela escolha do tema, desafiador, né? Eu ouvi um pouquinho você falando no começo que esse tema também desafiou você. E aí, quando você me fez o convite, eu também fui ali estudar um pouco, eu falei, nossa, que tema realmente desafiador, nos desafia, nos impulsiona a melhorar, nos impulsiona a mudar, nos impulsiona a olhar para nós de uma forma mais ampla. E eu queria iniciar dizendo, eu até tentei assistir o iniciozinho, os primeiros minutos seu, mas não consegui, eu estava tentando colocar aqui, que eu falei que eu estou aqui, vou olhar para cá, de vez em quando eu estou olhando aqui, porque eu também estou com o celular aqui em outra plataforma, falando sobre a cura da alma. E aí eu quero iniciar, né, minha irmã Marcele, falando sobre a questão da tricotomia, que é esse tema, né, que nós estamos falando aqui. A tricotomia é uma teoria da antropologia, né, que divide o ser humano em três partes distintas, ou seja, diferentes. A antropologia é o quê? A ciência que vai estudar o homem, né, a ciência que vai estudar a espécie humana. E na tricotomia é uma teoria da antropologia que vai se falar que o homem é dividido em três partes. Que três partes são essas? Corpo, alma e espírito. Hoje, a nossa irmã, né, me direcionou a falar sobre a alma, mas eu estou só dando essa pincelada para que eu chegue lá na alma, mas entenda que vocês estão entendendo o porquê que a gente vai estar falando, do que a gente vai estar falando, tá bom? Corpo, alma e espírito. O corpo é a parte física, a alma, emoções, pensamentos e as nossas vontades. Olha, isso aqui é um detalhe importante. Quando se fala de alma, fala-se muito de emoções e pensamentos, mas também nossas vontades. E o espírito é a parte que se conecta com Deus, tá? E tem aqui o versículo base principal, que está em 1 Tessalonicenses 5, 23, que vai dizer assim: e o próprio Deus de paz vos santifique completamente, e o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados. Então, esse aqui é um versículo, digamos, eu vou dizer, é o principal, é o versículo base principal para reforçar, né? Esse é o versículo que dá mais força a essa visão da tricotomia, tá bom? Então, aqui o apóstolo Paulo está falando separadamente sobre corpo, alma e espírito. Tá? E o que é a parte do corpo? É a parte física, material, são os nossos movimentos, nossos sentidos, nossos gestos, a fala, a nossa postura. A alma, que é o que nós vamos focar hoje, a alma é o que? O psique, né? A alma é a sede das emoções, pensamentos e vontades, tá? Emoções é o que? O que eu sinto, pensamento, literalmente, o que eu penso, a mente, e vontade é o que eu quero e o que eu escolho. Olha que importante aqui falar sobre a alma, não só emoções e mente, tá? Mas também vontades, o que eu quero e o que eu escolho. E o espírito, né, que é a parte mais profunda, é o lugar de conexão com Deus, é a consciência espiritual, enfim. Tá? Então, a nossa irmã, Marcele, quando fez o convite, ela falou sobre hábitos. Eu achei importantíssimo, porque os hábitos são muito importantes. E por que que os hábitos são muito importantes? A alma ferida, ela só se sara com um hábito. Existe aí um mito de que a cura da alma ela pode acontecer em um evento. Eu acredito que é um hábito, eu acredito que o início possa ser em um evento, eu acredito que aqui, nesse evento, que é essa live, você possa ouvir algo e isso impactará a sua alma, mas vai ser necessário hábitos para que você sustente isso que você ouviu. Vai ser necessário hábitos. Então, eu achei interessantíssimo falar não só da questão da alma, mas também dos hábitos. Então, quando me veio esse tema, eu achei importantíssimo, porque se falar da alma é uma coisa, agora se falar dos hábitos, para manter, para sustentar, né, aquilo que a nossa alma precisa para viver de forma saudável, é espetacular, tá? Então, são hábitos diários, escolhas repetidas, práticas que reorganizam ali por dentro aquilo que, de repente, aí pode estar bagunçado na sua alma. Então, assim como o corpo precisa de uma rotina saudável, a gente não faz uma rotina com o corpo, um exemplo bem básico, a gente toma um banho. A gente toma banho para se limpar. E às vezes a gente esquece de limpar também a alma. A alma precisa de hábitos, assim como o corpo, tá? E vamos entrar agora aqui no tema. Eu separei esses 5 minutinhos para fazer essa introdução, para contextualizar todas, né? Para que a gente pudesse entender que tudo que nós estamos falando aqui é bíblico. Falar de corpo, alma e espírito é bíblico, tá bom? Então eu dei aqui já o versículo básico, vou repetir, está em 1 Tessalonicenses 5, 23, onde o apóstolo Paulo mesmo vai falar sobre corpo, alma e espírito, tá? E, bom, agora vamos entrar nos hábitos, né? Então, minha irmã Marcele e a todos que estão aqui, quando ela falou para mim do tema, falar sobre hábitos e alma, né? Hábitos saudáveis que alimentam
ou que fazem bem para a sua alma. Então, quando você me fez o convite e falou o tema, eu achei interessante que eu gosto de separar por tópicos, sabe? Eu me sinto mais confortável falando dessa forma e creio que é uma forma mais interessante também de fazer o ouvinte entender. Então, eu separei aqui para falar de 5 hábitos, 5 não, 4 hábitos, tá? E esses 4 hábitos, o primeiro foi aquele que despertou, saltou a minha mente, porque há um tempo eu aprendi isso. Eu aprendi isso há um tempo, quando eu estava meditando na palavra do Senhor em Salmos 42, 5. Quando a gente vê o salmista ele falando assim, ó, por que está abatida, ó minha alma? Uma pergunta. Por que está abatida, ó minha alma? Espera em Deus. Então, o primeiro hábito que eu quero deixar aqui para você, e eu até aconselho, anotem, porque a gente está falando de hábitos, então amanhã vai ser necessário você ler isso aqui para começar a botar em prática. Se ficar só no campo da mente, você pode esquecer. Primeiro hábito, fale com a sua alma, ou converse com a sua alma. A alma precisa de direção. Lembra que nós falamos que é na alma que está as emoções, os pensamentos, as vontades, então também estão as decisões. Então a nossa alma precisa de direção. Em Salmos 42, 5, esse cântico, né, vai falar: por que está abatida, ó minha alma? Espera em Deus. Isso aqui é uma pergunta que ele está fazendo para a alma dele. O salmista aqui identificou. Esse dia, ele identificou, assim como eu e você acordamos aí diferente, ou estamos passando por alguma situação em nossas vidas e acordamos diferente. E aí a gente acorda de repente com uma tristeza, ou com uma ansiedade, um medo, tem alguma coisa diferente nesse dia. E aqui o salmista sentiu isso e ele decidiu conversar com a sua alma. E ele falou: por que está abatida, ó minha alma? Espera em Deus. Ainda em Salmos 103, 1 vai dizer assim, ó, bendize, ó minha alma. Aqui eu estou falando de passagens conhecidíssimas, né? Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Então aqui ele está conversando com a alma dele. E eu achei interessante que ele não esperou a emoção mudar. Muitas das vezes nós queremos deixar a tristeza passar, ou a dor passar, ou a ansiedade passar, para fazer algum tipo de comunicação, até com a nossa alma. Ah, por que eu fiquei daquele jeito? Às vezes, já quando passa, quando já tomamos decisões, quando já se há consequências, aí a gente vai falar: por que eu fiquei daquele jeito? Por que eu agi daquele jeito? Só que aqui a gente vê o salmista ele falando: por que te abates? Por que está abatido a minha alma? No presente, sabe? É uma conversa ali em meio à dor. Então a gente vê ele conversando ali em tempo real, enquanto ele está sentindo, ele está conversando. Então, uma alma curada não é uma alma silenciosa, ou seja, não é que você não vai sentir as emoções, você vai sentir. Lembra que a alma é a sede das emoções. Então é na alma que você vai sentir tristeza, a raiva, o medo. Mas aqui o salmista nos ensina a conversar com essa raiva, com esse medo, conversar com as emoções, conversar com a sua alma. Aí sim, a alma é governada. Porque ele fala assim: espera em Deus. E mais para frente, não é só não ter essa parte, mas mais para frente ele fala: pois eu ainda louvarei. Espera em Deus, pois eu ainda louvarei. Então, é interessante aqui a gente ver, Marcelo, que o salmista dá um comando. Olha só que lindo. Ele dá um comando. Por que está abatido a minha alma? Espera em Deus. Isso é um comando. Ele fala: espera em Deus. Aquieta, ó minha alma. Então, é como se ele pegasse o comando. Entende? E hoje eu quero projetar isso para você, sabe? O salmista, ele não deixa a alma mandar nele. Ele dá o comando à alma dele. Olha só, eu sei que você está batida, e por que você está batida, mas tudo bem, espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. Nós sabemos que. Oi? Você falando aí, eu estou me lembrando do que eu tenho estudado, né, e tenho visto em alguns atendimentos. Por que a gente não quer, às vezes, conversar com a nossa alma? Porque a gente sabe que a gente vai ter resposta. E aí é muito engraçado, porque a gente não quer, porque dói. Se a gente começa a perguntar para a nossa alma o que está acontecendo, a gente vai estar, tipo, fazendo uma investigação. E aí a gente não quer saber. A gente passa batido para não resolver a situação. A gente prefere ficar na zona de conforto, sentindo aquela dor, a alma gritando, mas a gente não conversa com a nossa alma para saber o motivo e para tentar resolver a situação. Não é verdade? Sim, eu concordo. Por quê? Porque acessar a dor nos assusta. É mais fácil fugir, é mais fácil distrair. É o famoso distrair a mente. É o modo fuga.
né? É tudo que você está falando, porque se formos conversar com essa dor, vamos achar, vamos acessar campos emocionais que a gente não quer. Sim. A gente não quer, né? Só que nomear, conversar, é regular a emoção. E a gente acha isso na Bíblia. Então, depois que eu li em Salmos 42:5, por que te abate a minha alma, isso já há muitos anos, isso foi quando eu estava em meio à crise de ansiedade, já tive crise de ansiedade, transtorno de ansiedade generalizada, o TAG, e isso foi uma das primeiras coisas que eu aprendi, conversar comigo mesma, conversar com a minha alma. É muito bom quando alguém nos fala, vai ficar tudo bem, um exemplo, né? Vai ficar tudo bem, espera em Deus, é muito bom. E é isso que a gente às vezes fica esperando, inclusive. Mas nós não promovemos isso para a gente. Nós não promovemos isso para a nossa alma. E isso é maravilhoso, porque esse hábito, aqui a gente está falando de hábito, né? Esse hábito é transformador. Bem, uma série, é transformador quando a gente aprende a conversar com a nossa alma. Isso mudou a minha vida. E, inclusive, às vezes, eu estou em dias, até mais de um dia, dias bem reflexiva, de tentar entender o que eu estou sentindo, por que eu estou assim. E às vezes eu identifico e eu converso com a minha alma mesmo. Calma, eu vou esperar em Deus. Seja só um exemplo que eu estou dando. Então, assim, quando a gente identifica e conversa com a nossa alma, nós estamos no controle, não deixando as emoções nos dominar. Perfeito. Porque aí a gente toma decisões, a gente toma ações, aí depois a gente vai se arrepender. Então, a cura da alma não é quando a gente tenta silenciar ela, não é silenciar, é governar. Então, esse hábito aqui, eu quis começar por ele, eu estou para falar de 4, mas eu quis começar por ele porque ele foi o primeiro que saltou à minha mente quando você falou o tema. Tá? Então, primeiro hábito, fale com a sua alma. Quando você conversa com a sua alma, você traz para o consciente aquilo que estava guardadinho, escondido, que estava ali só no seu comportamento, de repente um dia agitado, de repente, sabe, uma irritação, mas quando você para e fala assim, peraí, por que você está assim, alma? Por que, sabe, por que isso? Por que essa agitação? Você traz para o consciente. O que é o consciente? É essa noção do que está acontecendo aqui e agora. Você traz para o consciente. E isso regula as suas emoções, diminui a ansiedade, inclusive, porque você vai identificar o que está acontecendo. Isso devolve o controle interno para as suas mãos. E eu quero enfatizar, para a gente passar para o segundo hábito, enfatizar que ele dá um comando. Espera em Deus. Comece a dar comandos para a sua alma. Esse hábito vai transformar a sua vida. Bom, então vamos passar. Você quer comentar alguma coisa? Marcelo, minha irmã Marcelo. Perfeito. É sobre isso mesmo, é a gente governar, é a gente dizer, por que eu tô assim? E aí, no final, eu vou te dizer os 2 hábitos que eu coloquei na minha vida para acalmar a minha alma, que tem sido uma benção. Mas continua aí, bora lá. Vamos ver se de repente não está aqui, né? 1 ou 2, aí vamos ver, tá? Então, quando você governa a sua alma, você não é refém das suas emoções, tá? Para a gente fechar esse primeiro hábito aí. Governe a sua alma, dê comandos, converse com a sua alma. Segundo hábito, eu não coloquei aqui em ordem de prioridade, não. Eu saí anotando o que veio à minha mente, né? Segundo hábito, a leitura da palavra. Eu costumo falar isso muito com meus pacientes. Aqui, como a gente está falando, sobre a palavra de Deus, a visão cristã, eu posso ser clara em falar isso. Dentro do meu processo de terapia, eu falo mais sobre mudança de mente. Mas, quando o paciente, inclusive, da abertura, falo também da palavra, porque atendo muitos cristãos, na verdade, creio que a maioria dos meus pacientes são. Aí eu falo sobre a renovação da mente, porque a leitura da palavra faz isso, renovação da mente. Então, o segundo hábito é leitura da palavra. A mente, ela vai moldar a sua alma. Lembra que nós falamos que os pensamentos estão na alma? E a renovação da mente é o quê? Por exemplo, na psicologia, uma das ferramentas mais poderosas é a reestruturação cognitiva, na TCC, que é a abordagem da terapia cognitivo-comportamental. E isso está aqui, ó, em Romanos 12, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Mudança de mente, mudança de pensamento, sabe? Mudança de mentalidade. A psicologia vem ensinar hoje algo que já está na Bíblia há muitos anos. Então, é interessante quando a gente faz a leitura da palavra, a gente já encontra muitas coisas que a psicologia hoje vem ensinar como regra, né? Vem ensinar como técnica, melhor dizendo. Tá? Então, em Romanos 12 vai dizer, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, por isso, a leitura da palavra é importantíssima, fundamental. Sem a palavra, a alma fica vulnerável, Mima Marcelo, ao engano. Sem a leitura da palavra, a nossa alma, lembra que a alma ela é responsável também pelas decisões, os comportamentos, as decisões? Então, sem a leitura da palavra, estamos sujeitos a enganos. Ou seja, sermos enganados, tomar decisões erradas.
as emoções descontroladas, elas podem ter grandes consequências, né? Então, é importante aqui a gente entender que existe também em Salmos 119, escondi a tua palavra no meu coração. E a gente só vai conseguir esconder a palavra do Senhor no nosso coração se a gente fizer a leitura dela. Se a gente fizer a leitura dela. E E é o mais importante. engraçado, Monique, Oi? o mais engraçado é que se a gente lê a palavra, a gente começa a meditar e praticar. E a própria palavra de Deus diz o quê? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, se você ler, você meditar, você vai estar conhecendo a palavra. E conhecendo a palavra, você vai estar sendo livre. Né? Uhum. Exato, porque quando a palavra fala conhecereis a verdade nos libertará. Exato, essa verdade é Cristo. Nós só vamos conhecer a Cristo lendo a palavra. Né? A história dele está ali. Quem é Cristo está ali. A leitura da palavra. Às vezes, eu mesmo já me peguei tendo o hábito, há um tempo atrás, de ouvir pregações, estudos no YouTube. Gosto muito, estudo pregações. E achava que isso ia substituir a leitura da palavra. Entende? Então, na verdade, quando fala conhecereis a verdade, está falando de Cristo. E a gente só conhece Cristo na palavra. Sim. Porque quem É é por ele isso está que lá. aí, olha, é muito engraçado, porque eu vou liberar aqui para você, sim, ninguém vai saber, né? Mas vamos lá. Um dos hábitos que eu comecei a colocar para alimentar a minha alma é o hábito de meditar na palavra, né? Fazer o devocional e entrar na técnica do quarto. Eu falo, vamos para a técnica do quarto. Se alguma coisa está me afligindo, que está me deixando nervosa, as minhas emoções gritando, eu vou para a técnica do quarto. Eu fecho a minha porta e começo a colocar nas mãos do Senhor tudo aquilo que está me entristecendo, me deixando com as emoções gritando. E aí parece que vai dando uma acalmada. Esse é um dos hábitos que eu agreguei à minha vida depois que eu aprendi, né? Que eu preciso também ter bons hábitos para a minha alma. E tem sido uma bênção, tá? Vou te dizer que, ó, tem sido de Deus mesmo isso. Então, um exemplo real aqui, né? Você incluiu isso aí e você tem aí já grandes testemunhos para falar sobre isso. E o importante aqui é entendermos que a leitura da palavra é para termos conhecimento de quem Deus é, de quem Cristo é e também de quem nós somos nele. É importante entender que Cristo, quando Satanás estava no deserto, Satanás falou para ele, né? Se você é o filho de Deus, transforme essas pedras em pão. Ele respondeu com a palavra, lembra? Nem só de pão vai viver o homem. Mas tudo que Satanás falava, ele respondia com a palavra. Então, como nós vamos responder às afrontas se não tivermos a palavra em nosso coração? E uma das coisas interessantes para substituir crenças que nós temos sobre nós mesmos, que a gente trata muito dentro do processo de terapia, crenças limitantes, é substituição, né? Substituir as crenças por crenças positivas, crenças fortalecedoras. Mas quando a gente fala da palavra, substituir pensamentos distorcidos por verdades espirituais, como vamos fazer isso se não conhecermos a palavra? Porque esse hábito da leitura, eu quero enfatizar aqui que muitas das vezes estamos, de repente, lavando a louça ou fazendo alguma coisa da nossa rotina e alguma coisa, por exemplo, vem nos acusar na nossa mente, uma opressão vem nos acusar. Como vamos responder com a palavra, mesmo mentalmente, se não tivermos acesso a ela, se não conhecermos a palavra? Ou até, muitas das vezes, na rua, conversando com alguém, de repente, uma situação e precisamos responder com a palavra. E se não tivermos ela, como o Salmo 19 que eu falei aqui, escondi a tua palavra no meu coração, se não tivermos ela no nosso coração, isso vai afetar diretamente a nossa alma. Sim. Uma opressão, uma acusação. É como se estivéssemos com a nossa alma desprotegida. Se não estivermos com a leitura da palavra, com o hábito da leitura da palavra. Então, isso é muito importante. A mente, quando ela é... Porque a gente fala que a palavra é o alimento. E a mente, quando ela é mal alimentada, ela pode criar pensamentos, certezas, crenças distorcidas. Distorcidas, como, por exemplo, não sou amada, ninguém me ama. Não sou amada, não sou importante. Falo muito isso. Falo muito isso nas minhas lives também que eu faço, né? No final eu vou falar. Mas eu tenho a Escola Mulher Majestosa, que é um grupo de mulheres que eu alimento diariamente com alguma reflexão, um dia não dá, eles botam no outro, enfim. Coloco áudio lá e alimento com reflexões bíblicas e com lives também uma vez por semana. E eu falo muito sobre identidade. Então, por exemplo, não sou amada, não sou importante. Se tivermos a palavra
em nosso coração, em nossa mente, nós vamos conseguir combater esse pensamento distorcido com aquilo que está na palavra. Porque a palavra fala sobre nós, que somos amadas, que somos filhas dele, escolhidas por ele. Então, quando temos a palavra em nosso coração, isso nos dá uma armadura contra muitas, por exemplo, acusações, opressões. Então, a palavra ela desfaz as mentiras que tentam colocar em nossa alma. Entende? Então, a leitura da palavra ela é importante, não só por uma questão de obrigação do cristão. Muitos veem como uma obrigação do cristão, tem que fazer o devocional, e aí é aquele automático, aquela leitura, não, 5 minutinhos correndo, tem que fazer. E às vezes não dedicamos à meditação. Você falou essa palavra, minha irmã Marcela, meditação. O que é meditar? É imaginar. Então, é fazer aquela leitura, eu já fiz isso e eu fico maravilhada. Quando eu leio, por exemplo, um texto bíblico. Oi, quer falar alguma coisa? É porque eu não estou te vendo, aí fica difícil saber se você... Eu Pode fui falar. olhar aqui as mensagens, né? Rita tá falando, Rosângela também, minha madrinha Mônica também tá falando, que tá todo mundo amando essa live, né? E sobre o tema e esse conteúdo que você está trazendo pra gente tá maravilhoso. E eu só quero acrescentar é que, realmente, se a gente não tiver a palavra dentro do nosso coração, se a gente não tiver vivendo, porque é muito fácil a gente também só ler e não praticar. A gente tem que ter na prática, né? Como você falou, Jesus foi tentado pelo diabo. Ele falou ali, na palavra também diz isso. Então, assim, a prática é preciso para que a gente esteja com a nossa alma, ela... Como é que eu posso dizer agora, Monique? Fortalecida, né? Isso aí, é isso. Essa é a palavra, fortalecida. Porque quando a gente vive ao derredor, o diabo vive ao derredor das nossas vidas querendo nos tragar, né? Roubar, matar e destruir. Só que aí ele faz o quê? Joga dardos. Ele usa pessoas, ainda mais daquelas que estão perto da gente, para o quê? Ferir as nossas emoções, tirar a nossa paz. Então, se a gente está firmado na palavra, se a gente conversa com a nossa alma, né? Entrega o que está acontecendo. E aí, se a gente tem a palavra de Deus dentro da gente, acabou, não tem diabo que vai fazer graça. Então, a gente entender, nossa, essas duas coisas que você falou inicialmente estão perfeitas. Pode continuar, meu filho, que tá lindo o negócio. Isso aí. Então, você falou, eu falei até segura. Você falou, tô lembrando a palavra, falei segura. Mas outra palavra legal também é posicionada, né? Uma alma posicionada em Cristo. Uma alma posicionada em Deus. Quando temos uma alma posicionada com as certezas de Cristo, as certezas bíblicas, as afirmações, as verdades, vou nem falar afirmação, as verdades da Bíblia, nós estamos blindados quanto às opressões. Só que, se não estivermos, se não realizarmos a leitura da palavra, quando isso vier, o que vai nos sustentar? Né? Alguém botou aí, ficamos vigilantes quando estamos fortalecidos pela palavra. Isso aí. Então, a mente renovada, ela quebra as narrativas toscas, né? Nós construímos ao longo da nossa história, as crenças. Né? Então, a mente renovada, a gente está falando então aqui do segundo hábito, fala sobre a leitura da palavra, e com a leitura da palavra nós temos uma mente renovada. E aqui eu estou afirmando, para fechar esse segundo tópico, que a mente renovada, ela quebra essas narrativas, ela quebra as mentiras do inferno sobre nós. Assim como ele tentou fazer com Jesus, ele tenta fazer conosco, diariamente, sobre, não, você não vai conseguir, você não tem capacidade para isso, você não é ninguém. E como nós vamos combater isso? Sem as verdades bíblicas. Entende? Então, é muito importante entendermos que nós reescrevemos essas narrativas internas com essas verdades bíblicas. E assim a nossa alma estará, como escreveu aqui, né? A Mônica escreveu, fortalecida, blindada. Amém? Então, esses dois tópicos foram muito importantes, né? Falar com a alma e a leitura da palavra. Tá bom? O próximo eu achei importante falar, e eu adoro falar sobre esse tópico aqui que eu separei. Porque eu atendo muitos pacientes que eles falam assim, depois que eu comecei a fazer terapia, Genilda está aí ainda, Genilda é aluna da Escola Mulher Majestosa. Amém. Então, eu atendo muitas pacientes que falam que depois que começou a terapia, se afastou de algumas pessoas ou algumas pessoas se afastaram dela. E esse terceiro hábito, eu quis falar por isso. O hábito de cultivar ambientes e relacionamentos saudáveis. Isso tem que ser um hábito em nossas vidas. Cultivar ambientes e relacionamentos saudáveis. Porque os ambientes
que estamos inseridos, eles vão moldar a nossa alma. Sim. Entende? A gente está falando que a alma, a todo momento quando a gente fala alma, vocês têm que acender aquela informação inicial. A alma é a sede das emoções, dos pensamentos e dos comportamentos, as decisões. Toda vez que fala alma, vocês lembram disso. Pensamentos, decisões, comportamentos, a alma é isso. Então, os ambientes moldam a nossa alma. Moldam, então, o quê? Pensamento, decisões, comportamento. Os relacionamentos que temos, eles alimentam positivamente. Oi? Não sei se, como é que fala? Maria vai com as outras. E aí, isso é mais ou menos o que você está dizendo aí. É a gente cultivar ambientes e relacionamento, né? Que se as pessoas que estão com a gente são pessoas ruins, que têm uma energia ruim, que só quer botar você contra a parede ou fazer você enxergar que você é aquilo que você não é, é bom pra gente? Não, então é um hábito bom a gente se afastar. E eu vou te dizer, depois que eu comecei a fazer terapia, que comecei a estudar e comecei a ser atendida também, né? Porque antes da gente praticar, a gente tem que receber. Eu me afastei, antes já era muito introvertida. Agora eu sou extrovertida, porém, pensando muito nos ambientes que eu chego e as pessoas com quem eu ando. Tem sido, assim, bem desafiador essa situação, Monique. Você falou exatamente isso que eu ia falar agora. Os relacionamentos alimentam ou adoecem, alimentam positivamente, né? Ou adoecem a nossa alma. É por isso que esse terceiro hábito é cultivar ambientes e relacionamentos saudáveis. Né? Então, o terceiro hábito é esse, cultivar ambientes e relacionamentos saudáveis. Alguém comentou. Eu não entendia o porquê alguma pessoa se afastou. Agora você falou e eu entendi, não é? Genilda é aluna majestosa. É isso aí então, Genilda, tá vendo? Genilda está no curso, Genilda está no grupo, enfim. Genilda é aluna majestosa. Então, ou seja, quando você começa a mudar, vamos falar dos dois primeiros hábitos, ó, vamos voltar aqui. Conversar com a sua alma. Você se torna uma pessoa segura, você está no comando das suas emoções. Leitura da palavra. Não é qualquer pessoa que vai querer andar com você. Não. Tá entendendo? Algumas pessoas vão se afastar de você, porque você já vai ser chato para elas. Tá entendendo? Então eu falei que esse hábito faz algumas pessoas se afastar de você e faz também você olhar e falar: eu não acredito que eu estava inserida nesse grupo de pessoas. E, Monique, eu não acredito. Pode falar. E é engraçado porque, assim, quando você começa a se conhecer melhor, né? E entender alguns ambientes que não é legal para você, até as pessoas realmente elas saem de perto de você ou você se afasta, porque elas... Não sei se com você aconteceu, não sei se alguém já aconteceu também, mas as pessoas falam assim, nossa, a pessoa tá tão assim que até mudou, tá diferente, tá metida, sabe? Só que não é isso, não é ser metida, não é querer ser melhor do que ninguém, mas é você entender que não é todo o ambiente que você precisa estar e não é com qualquer um que você precisa andar, porque senão quem vai ser prejudicado é você. Então, eu entendo, não, pode deixar, pode me chamar do que quiser, eu só não posso continuar fazendo as mesmas coisas, eu tenho que mudar esse hábito para que eu viva melhor, para que a minha alma viva melhor. Não é isso? E deixa a pessoa falar. O negócio é esse. Pois é, então a verdade é que a Bíblia vai nos dizer em Coríntios, 1 Coríntios 15, 33. Foi o que você já tinha falado, mas aqui a gente vai trazer. Lembra que eu falei que quando a gente conhece a palavra, a gente introduz logo uma verdade bíblica? E essa verdade bíblica diz: as más companhias corrompem os bons costumes. Então, as companhias que estamos tendo podem corromper os costumes que a gente tem, os bons costumes que a gente tem. Existe um outro versículo também que eu acho tão legal. Melhor serem dois do que um, que se um cair, o outro levanta. E esse versículo, eu analiso muito ele, né? Sobre se um cai, o outro levanta. Mas nós temos que analisar quem é esse um. Porque muitas das vezes a gente pode estar andando com alguém ou com companhias que quando a gente cair, né, minha irmã Marcela, em vez de nos ajudar, em vez de nos levantar, como esse versículo diz, é aquele que pega o celular e começa a gravar a sua queda. É aquele que te expõe. É aquele que te expõe na sua queda. É aquele que expõe as suas vulnerabilidades. Então, cuidado com as suas companhias. Algumas pessoas preferem mais companhias para não estar sozinho. Algumas pessoas preferem estar inseridas em ambientes que adoecem, que sabem que adoecem, porque não conseguem ficar sozinhos. Seja amizade, relacionamento, tá? Falando de modo geral. Então, são aquelas companhias que vão gravar o seu erro, expor o seu erro, tá? Aquela que vai falar de você para uma outra pessoa, falar das suas vulnerabilidades. Não tô falando nem só de erro, estou falando de vulnerabilidade. Todos nós temos. Não preciso nem falar de erro. Algo que eu tenho, uma particularidade, compartilho
com alguém que eu penso que é minha companhia e essa pessoa compartilha o que eu falei, a minha vulnerabilidade. Então, avalie, cultive ambientes, é o terceiro hábito, ambientes e relacionamentos saudáveis, porque os seus ambientes moldam a sua alma. Você ia falar alguma coisa, Marcelo? Sobre isso, sobre amizade. Você acha que é amigo, você vai lá, expõe algo só teu, né? Individual, uma coisa. E aí você vê que não é nada daquilo. Então a gente precisa realmente prestar atenção com quem a gente está andando e se a pessoa realmente é de Deus, tem um bom caráter. Eu lembrei de não sei se é uma imagem, não sei se está no Instagram, no Facebook, não sei. Eu só sei que tem alguém que caiu num poço e do lado de fora, em cima do poço, tem uma pessoa com uma escada na lateral jogada no chão e olhando para baixo fala assim: ah, vê como é que você consegue aí, eu vou te ajudar, calma aí. Mas a escada está do lado dele. Então, é esse tipo de pessoa que a gente quer andar. Você está lá no fundo do poço e a pessoa está te olhando no fundo do poço com a escada do lado que pode te ajudar, mas não te ajuda. Então, a gente tem que pensar sobre isso. Porque a nossa alma precisa de pessoas de boa índole, de bom caráter perto da gente para que a gente esteja fortalecido e viver melhor a cada dia e não sendo prejudicado a cada dia. Não é isso, Monique? Isso aí. Então, aqui o terceiro hábito cultive ambientes e relacionamentos saudáveis. E lembrando que quem tem que cultivar isso é você. A sua alma é responsável pelas decisões. Então, você pode decidir estar ou não nesses ambientes. Aqueles pacientes que nós temos, né, minha Marcela, que começam a aprender a falar que não. Fala que não para um favor. As pessoas já começam a se afastar. Deixa se afastar. Porque alguém que está com você só por aquilo que você oferece não merece estar ao seu lado. Entendeu? Então, aqui a gente está falando de cultivar. Cultivar é cuidar. E aqui eu estou falando aqui de não só de olhar para aqueles que vão realmente se afastar, vão sair de perto, tudo bem. Mas aqueles que ficaram, cultive. O terceiro hábito é cultive. Um ambiente me faz bem? Vá lá, então. Cultive. Aquele relacionamento, aquela amizade me faz bem, percebi, é saudável, esse ambiente é legal para a minha alma. Cultive. Cultive ambientes e relacionamentos saudáveis. Então, esse é o terceiro hábito, tá? Porque ambientes podem ser, inclusive, gatilhos emocionais. Tem certos ambientes que frequentamos que podem nos despertar gatilhos de situações passadas. E isso pode mexer muito conosco se não tivermos estrutura para lidar com isso. Então, um ambiente que o tempo todo dispara gatilhos emocionais e estamos lá mesmo assim, sem saber lidar com aquilo, isso pode nos prejudicar profundamente, prejudicar a nossa alma, lembra? O tema aqui é alma. Então, cultive ambientes e relacionamentos saudáveis. Até porque o ser humano, ele vai ali moldando de acordo com o ambiente. Né? Então, se estamos em ambientes tóxicos, daqui a pouco estamos agindo igual ou parecido. Tá? Então, as pessoas certas, elas vão ativar na nossa alma aquilo que a nossa alma precisa. Segurança, pertencimento, né? Pertencimento é importantíssimo. Então, os relacionamentos, eles são poderosos também para se falar de cura. Os relacionamentos são poderosos. Um abraço, né? Um abraço. De repente, um amigo, uma amiga que está lá quando você chora, que está quando você sorri, mas também está quando você chora. Cultive essa amizade. Então, eu te convido hoje a lembrar de alguém que já te levantou, igual esse versículo aqui, que é bom que seja dois, porque se um cai, o outro levanta. Lembre de alguém que já te levantou e, de repente, você já nem está mais em contato com essa pessoa. Tá entendendo? Cultive essa amizade. Isso vai trazer benefícios enormes para a sua alma, tá? Vamos partir para o quarto hábito. Esse quarto vai parecer meio óbvio para mim, como terapeuta, falar. Para eu, como terapeuta, falar. Mas eu repensei à tarde, falei assim, não tem como eu não falar esse hábito, não tem como não falar. O quarto hábito é faça terapia emocional. Parece óbvio, como eu falei, mas não tem como eu, como terapeuta, não incluir isso na minha lista de hábitos importantíssimos para a sua alma. Por quê? Nós já falamos, por isso que eu fiz questão de falar o que é a alma, por isso que eu fiz questão de falar sobre corpo, alma e espírito. Por que eu fiz questão de falar? Para você entender que o cuidado com o corpo, eu creio aqui que semana passada a nossa irmã Marcela deve ter falado, aí falou sobre exercício físico, né? Eu vi até que você falou que está começando, algo assim, né? Quando eu consegui prestar muita atenção no início. Então, cuidado com o corpo. 20 dias, minha filha, hábito novo, botar exercício em prática, constância, disciplina. O negócio tá difícil, mas a gente consegue. Bora lá. Isso aí, o cuidado com o corpo. O cuidado com o espírito, a gente lembra que o espírito é a nossa conexão direta com Deus.
nossas orações, nossa comunhão com a igreja, nossa comunhão com Cristo, a comunhão com a igreja nos fortalece também, mas nossa comunhão em casa, em orações. Mas quando a gente fala de alma, a gente está falando de emoções, sentimentos, decisões, comportamentos. E não tem como eu não falar sobre esse hábito poderoso que é a terapia emocional. E aí eu botei três pontos aqui que a terapia favorece a sua alma. Identidade, autoestima e cura emocional. Identidade, autoestima e cura emocional. O nosso maior exemplo de identidade, né? Cristo. Lembra que eu dei o exemplo que Satanás falou, se você é filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Ele respondeu com a palavra, nós já falamos disso, e isso não fez nenhuma diferença alguma na identidade dele. Porque ele nem sequer respondeu isso. Ele nem falou sobre isso. Não, mas vem cá, eu sou sim filho de Deus. Por que você está falando isso? Não, ele nem se deu ao trabalho. Por quê? Porque ele tinha a sua identidade firmada. Ele sabia quem era. Entende? Jesus tinha a sua alma, na sua alma, sua identidade. Ele tinha, sabe, autoestima. Falar sobre Jesus é interessantíssimo, né? Então, Jesus é o nosso maior exemplo de identidade. Então, fazer terapia é poderoso, porque até quanto aos ataques do inimigo, nós temos arma se tivermos a nossa identidade firmada, a nossa autoestima equilibrada. Tá? E isso, na terapia, é fundamental. Tratar identidade, autoestima, cura emocional na terapia. A alma, ela precisa... Lembra que o primeiro foi conversar com a alma? A alma precisa ser ouvida. A alma precisa ser ouvida, compreendida e reorganizada. E muitas das vezes, sozinho, pode ser que você não consiga reorganizar, que precise desse olhar de fora. E é isso que a terapia traz, né, minha irmã Marcele? Esse olhar de fora. Entende? Quantas das vezes dentro da terapia, e aqui eu vou abrir sobre a minha vida, inclusive, atendo pacientes que às vezes chegam aqui e eles relatam a situação deles. E quando eu me deparo, eu falo assim, nossa, interessante, eu também estou passando por isso. E eu em mim não tinha percebido. Porque o olhar de fora, ele é mais claro, sabe? O olhar de fora, ele tem outra visão. E às vezes nós, dentro da nossa situação, a gente não consegue ter a clareza. E alguém de fora tem. Entende? Então a terapia é o lugar aonde você vai examinar a sua história, aonde você vai tratar as suas feridas, aonde você vai entender também padrões repetidos, curar laços emocionais, traumas emocionais, fortalecer sua autoestima. Então, quando você chega no processo terapêutico, você começa a ter luz. Sim. Você começa a ter luz. O processo terapêutico ele é um ato também de autocuidado com a sua alma. Estamos falando de hábitos saudáveis para a alma. A terapia é um dos hábitos. Oi? Pode falar. Aí eu consegui enxergar, quando eu comecei a estudar sobre, né, a terapia de reprocessamento generativo, eu comecei a ter muitas... É como se as minhas emoções começassem a gritar. E eu tive crise de ansiedade, eu tive um monte de coisa por estar estudando e vendo que as minhas emoções estavam muito bagunçadas. E você falando nesse quarto hábito, me trouxe a memória de eu estudando e precisando de terapia. E no curso que eu fiz, eu só ia fazer terapia quando eu finalizasse o curso. E eu precisei fazer na metade do curso. Minha alma estava gritando, eu não estava conseguindo suportar, sabe? E aí eu precisei fazer terapia e eu só estou hoje fazendo o que faço, só estou atendendo o cliente, só estou fazendo as lives novamente, que até isso eu parei, tá? Por conta de criar hábitos novos para que as minhas emoções estivessem no seu devido lugar, sabe? Todas organizadas, todas direitinhas, porque eu precisei fazer a terapia para alcançar como eu estou hoje. Porque se eu não tivesse feito a terapia, nem a live a gente estaria fazendo hoje, Monique. E esse foi primordial, foi perfeito. A gente pode realmente falar com a nossa alma, a gente pode e deve ler e meditar na palavra, a gente pode e deve cultivar ambientes, e até anotei aqui para não esquecer, e pessoas saudáveis. Relacionamentos e ambientes saudáveis. É igual a água, eu falo que nem água. Água é vida. E terapia hoje, para minha vida, é primordial. E eu falo para todo mundo, faça terapia. Pode não ser comigo, vai fazer terapia, que é uma benção. E você vai ter coisa ruim.
Eu costumo dizer isso também quando eu recebo nas minhas lives terapeutas. Eu falo, ó, pode passar seu contato. Se se identificar comigo, faz comigo. Se se identificar com ela, faz com ela. E é isso. O importante é entregarmos essa mensagem, né, minha irmã, da necessidade. E eu quero aqui, para finalizar minha participação, porque eu tô toda hora olhando o relógio aqui para mim não passar. Porque se deixar, minha irmã, eu fico 2 horas aqui falando. Eu fico 2 horas sem deixar. Então, vamos lá. Para finalizar, eu quero dizer que eu já tratei uma paciente que estava... Tratei das suas emoções, ou seja, na sua alma, uma paciente que estava com raiva de Deus por conta de um luto. Então, a ferida na alma estava interferindo no espírito, porque o espírito não é a conexão com Deus, corpo, alma e espírito. Né? O espírito é a nossa conexão direta com Deus. Então, ela não estava tendo essa conexão, não estava mais orando, buscando, indo para a igreja quando dava. E nem quando dava ela sentia vontade de ir. Então, a sua ferida na alma, do luto que ela estava vivendo, estava interferindo na sua conexão com a parte espiritual. Então, a cura da alma te favorece na sua conexão com o espiritual também. Então, a terapia é sim uma ferramenta de Deus para muitas vidas. Por isso que eu iniciei falando bem lá no começo, que esse tema é fundamental para os dias de hoje. A terapia não substitui a parte do trabalho espiritual, a comunhão, ir à igreja, oração, buscar, não substitui, mas é um instrumento de Deus, de luz para a alma. Tá? Então, para finalizar, deixa eu ver se eu anotei mais alguma coisa aqui. É basicamente isso mesmo. A alma ferida, ela não vive propósitos. Hoje eu estou vivendo um propósito. Inclusive, quando a irmã me fez o convite, eu falei, não posso recusar, não posso, porque isso é o propósito de Deus para minha vida. Falar das emoções, à luz também da palavra. E aí, com a alma ferida, eu não conseguia fazer isso. Como a irmã falou aqui também, precisou se tratar. Então, a cura da alma dela fez com que hoje, nossa irmã Marcela, estou falando dela, vivesse o propósito dela, assim como foi comigo. Então, até para viver o seu propósito, você precisa de uma alma curada. E é isso que a terapia traz para você. Identidade que estava distorcida, você se encontra a baixa autoestima, dependência emocional. Lembra que a gente está falando de relacionamentos saudáveis? A dependência emocional é algo que te prende nos ambientes tóxicos. Padrões repetidos, traumas, feridas, enfim. Então, eu quero finalizar dizendo para você, por que cuidar da alma é um dever do cristão? Quero finalizar com um versículo aqui, que está em João, 3 João 1, 2, que diz assim, desejo, olha só, logo no iníciozinho ele já começa a carta, dizendo assim, ó, desejo que você vá bem em todas as coisas e tenha saúde, assim como vai bem a sua alma. Então, olha que poderoso. Então, é o desejo de Deus que tenhamos uma alma curada. É o desejo de Deus que tenhamos uma alma equilibrada. Tá? Uma alma protegida das acusações. Uma alma, é o desejo de Deus que conversemos com a nossa alma, como foi o primeiro tópico. Tá? Então, uma alma desorientada, desorganizada, ela pode criar um futuro, pode estar criando hoje um futuro confuso, desastroso. Mas uma alma ferida abre caminho para o propósito, para o destino que Deus tem para você. Então, cuide da sua alma, porque cuidar da alma também é obedecer a Deus, tá bom? Então é isso, minha irmã, acho que eu fechei minha participação aqui e quero dizer para você que foi muito legal estar aqui, foi muito bom estar aqui com você falando desse tema, que me desafiou também a buscar mais sobre esse assunto, a estudar mais sobre esse assunto. Estou aqui também, não só como psicanalista, como você falou, mas como estudante também de teologia. E quando você me deu o tema, eu fui estudar mais, eu falei, nossa, interessante esse tema. Por isso que eu iniciei falando, né, que o tema são de estudos e visões, enfim, dos teólogos, da teologia, porque isso é algo que Deus também tem colocado ao meu coração. Eu costumo dizer lá no meu grupo que uma mulher majestosa, ela cuida da sua saúde emocional e também espiritual. É por isso que eu quero sempre buscar estudar mais e mais a palavra, para estar preparada para quando chegar um convite desse, eu poder dizer sim, porque hoje eu tenho uma alma curada. Amém? Ok, minha irmã Marcela, finalizei. Um pouquinho do seu projeto Mulher Majestosa, para gente. Ah, sim, então. O grupo da Escola Mulher Majestosa é um grupo de mulheres. Ele começou assim, sabe, porque eu quis falar mais sobre aquilo que tinha acontecido comigo. Sobre a baixa autoestima, sobre as feridas na alma, sobre as distorções da identidade. Aí eu criei um grupo que era pequeno e aí as mulheres foram entrando, hoje já são mais de 100. E é um grupo de estudos bíblicos. Toda terça-feira nós realizamos estudos bíblicos e esse estudo ele fala sobre mulheres da Bíblia, à luz também da parte emocional. Então eu trago convidadas e inclusive na próxima terça minha irmã Marcela estará lá, né, minha irmã, conosco, depois você pode falar também, estará lá conosco às 18 horas e estaremos falando sobre mais uma mulher da Bíblia. Então a gente vai caminhando ali nos estudos falando sobre a mulher da Bíblia. E o meu principal intuito nesse grupo
dizer para as mulheres que todas são majestosas, só que muitas não sabem disso porque estão tampadas pela dor, pela ferida, sabe, pelos traumas, e isso as impede de viver a plenitude daquilo que Deus quer para a vida delas. E diariamente eu coloco áudios, coloco fotos, coloco lá reflexões para alimentar a alma dessas mulheres. E eu recebo retornos, recebo, né, fala delas, falando o quanto tem sido importante. Esse grupo, ele tem lá, inclusive, cursos gratuitos, tem o curso O Despertar da Mulher Majestosa, a Genilda é aluna majestosa, né, está lá. Tem o curso gratuito Despertar da Mulher Majestosa, tem também curso pago, um valor simbólico, um valor social. Lá também eu falo da minha terapia individual. Então, quem quiser participar está totalmente convidado, será muito bem-vinda para estar comigo no grupo da Escola Mulher Majestosa. Eu costumo dizer que eu quero que se levante um exército de mulheres majestosas que vão a cada vez mais transformando outras, trazendo outras. Porque eu digo, minha irmã Marcela, que uma mulher curada, ela cura uma geração, sabe? Então, as feridas que eu carreguei, eu não quero que a próxima geração carregue. Nós precisamos formar uma próxima geração curada, tratada. E é isso que nós estamos fazendo aqui hoje, né? É isso que eu também faço lá no grupo. Então, se você tiver interesse de participar, entre em contato comigo, que eu estarei falando como que faz para entrar, tá bom? Ah, o Instagram, né? Pode deixar aqui, meu irmão, o Instagram? Pode, com certeza, deve. Então, o Instagram é @Escola Mulher Majestosa. Você não vai achar outro, só tem esse. Eu pesquisei, só tem esse. Escola Mulher Majestosa. E também tem, eu tô só no celular aqui olhando, porque eu tava com a outra live aqui que eu finalizei já. E também tem o meu pessoal, Monique Moura Terapia. O mesmo nome desse Instagram meu aqui, que eu tô aqui, também é lá no Instagram. E lá tem os meus links, link do meu WhatsApp. A Escola Mulher Majestosa tem um mini site que eu fiz com todo carinho. E lá, quando você clicar no mini site, você vai ser direcionado e lá vai estar tudo que a gente oferece, todas as atividades que a gente faz. Vai ser uma bênção ter você conosco lá, tá? E também quero dizer que eu também estou com uma imersão. Poxa, não vai dar para pegar agora. A bolsinha, tá tudo lá no meu Instagram. Eu queria mostrar aqui, mas está distante, não vou pegar agora não. Uma imersão presencial, minha irmã série. E quem tiver interesse de levar essa imersão presencial para sua igreja, já estamos com a agenda de janeiro aberta, só tem 3 vagas, porque só dá para fazer sábado. É um evento presencial de 3 horas, uma imersão, onde eu levo todo o conteúdo. Você só se preocupa com o espaço e com a alimentação que vocês decidirem fazer. E com a decoração, se vocês quiserem. Mas toda a imersão de 3 horas sobre cura interior, a cura da alma, nós falamos sobre identidade, autoestima. Aí eu levo o brindezinho, né, para as irmãs, tem um caderninho terapêutico que é poderoso, que a gente vai caminhando no assunto, no tema. É um assunto muito completo, tá? Vai do começo ao fim tratando. E aí a gente vai seguindo nos exercícios terapêuticos e é poderoso, minha Marcela. A última faz umas 2, 3 semanas e foi algo transformador que o Senhor fez ali, tá? Eu pude ver o propósito de Deus se cumprindo na Escola Mulher Majestosa através da minha vida, que hoje sou eu, hoje eu estou ali, mas o Senhor pode levantar futuramente, quem sabe, outra pessoa, enfim, eu sou só um canal, né? Sou só um canal. E o importante é a mensagem ser entregue. Então, se você quiser também essa imersão que é presencial na sua igreja, entre em contato, vai ser uma satisfação enorme estar com você, tá bom? Eu não vejo a hora da minha líder te chamar lá para a igreja para a gente fazer essa imersão, vai ser uma benção. Monique, muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Foi, olha, se eu te mostrar aqui o meu papel que eu escrevi, tá uma coisa linda. Eu anotei tudo que você falou e estou impactada. Vou levar para a vida uma frase aqui que eu até gritei. Quando você governa a sua alma, você não é refém das suas emoções. Eu vou levar para a vida. Governe a sua alma. Coisa linda, perfeito, Monique. Só tem que agradecer a você por estar disponível, né? Para essa obra que é de Deus, não é minha. A gente só está aqui como ferramenta. E já convido a todos que, né, estão vendo aqui ao vivo a live e que vão ver depois que essa live vai ficar salva. Terça-feira, às 18 horas, estaremos no Mulher Majestosa falando sobre Raquel, até anotei, o peso da comunicação. Vai estar conversando, vai estar passando para você um pouquinho desse tema aí na live de Monique. Monique, louva ao Senhor pela tua vida. Terça-feira estamos juntas, em nome de Jesus. E agora eu vou finalizar com uma oração. Amém. E espero que todos vocês compartilhem essa live, comenta, curte, para que o Facebook possa entregar para mais pessoas que possam entender um pouquinho de como eu posso melhorar, né? Com novos hábitos, cuidando do meu corpo, da minha alma, do meu espírito. E hoje, falando do tema, né, principal, a alma. Tá bom? Vamos orar? Monique, eu não vou fazer essa oração, não, Monique. Eu quero que você faça essa oração. Pode ser? Amém, pode ser? Então, bora lá. A Monique vai orar para a gente finalizar
Monique, acabando de orar, a gente conclui a live e te espero na quinta. Pode começar a oração, Monique, em nome de Jesus. Muito obrigada. Amém. Amém. Senhor Deus, eterno Pai, Pai querido, Pai amado, Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, Deus que nos criou, que nos formou, aquele que nos formou do pó, aquele que colocou em nós o fôlego da vida, que nos deu uma alma. Pai querido, nós queremos nessa noite, Senhor, te agradecer. Iniciar te agradecendo, Senhor. Iniciar te agradecendo, Pai, porque nós poderíamos estar fazendo qualquer outra coisa, mas nós decidimos estar aqui, alimentando a nossa alma. Nós decidimos estar aqui, Senhor, nesse tempo, estudando mais da Sua palavra, se alimentando mais, Senhor, sendo iluminadas por Ti, Pai. Deus, eu quero te agradecer, porque o Senhor tem levantado um exército de mulheres que amam estudar a Sua palavra, um exército de mulheres que a cada vez mais tem se conectado, Senhor, feito essas alianças. Senhor, em nome de Jesus, eu quero, Pai, te agradecer, porque o Senhor nos uniu. Foi o Senhor que nos escolheu para estar aqui, Senhor, nessa noite. E por isso meu coração está grato a Ti, Senhor. A palavra hoje é gratidão, porque o Senhor tem nos levantado nessa terra para falar para mais e mais mulheres e levar a mensagem de que o Senhor as ama, a mensagem de que o Senhor as escolheu, a mensagem, Senhor, assim como eu falo na Escola Mulher Majestosa, que toda mulher é sim majestosa, só que às vezes não sabe disso, porque as feridas tampam. Mas, Pai, nessa noite, que seja retirada as vendas dos nossos olhos e possamos acreditar verdadeiramente, Senhor, nas verdades da Tua palavra, a verdade que somos escolhidas, que somos amadas, que somos filhas. Deus, eu quero te entregar essas mulheres em tuas mãos que estão aqui ouvindo, as que vão ouvir depois, Pai. Quero entregá-las em tuas mãos, Pai. Deus, que o Senhor possa continuar iluminando as suas mentes, que as suas filhas possam, Senhor, lembrar do que nós falamos hoje aqui, porque nós falamos sobre hábitos. Então é necessário lembrar amanhã, depois de amanhã, é necessário uma mudança de hábito para uma alma saudável, Pai. O inimigo, ele luta, ele nos oprime, Senhor, para que a nossa alma se entristeça, para que a nossa alma, Senhor, se abata. Mas hoje nós aprendemos, assim como o salmista, a conversar com a nossa alma, a tomar o controle, Senhor, o controle das nossas emoções. Pai, te louvo, te agradeço, Senhor, e te peço, Senhor, continue iluminando as nossas mentes. Quero neste momento também, Senhor, orar pela nossa irmã Marcele, Pai, que tomou essa decisão de abrir novamente essas lives, Pai, que tomou essa atitude, porque o Senhor já tem trabalhado na sua alma, Pai. Deus, que o Senhor continue fortalecendo a sua filha, que ela continue, Senhor, se levantando, que a voz dela ecoe, Senhor, Deus, por muito longe, aonde ela nem imagina, Pai, aonde ela nem imagina, Senhor, que a voz dela possa alcançar, Pai, que mulheres possam ouvir o testemunho dela, Senhor, o testemunho, Pai, aquilo que ela fala, aquilo que ela tem superado, aquilo que ela já superou, aquilo que ela vai superar ainda, Senhor, que hoje ela pode achar que está difícil, que não vai conseguir, mas aquilo que ela ainda vai superar, irá sim, Senhor, virar um grande testemunho, Senhor, para outras mulheres. Pai, que o Senhor venha continuar fortalecendo a sua filha, que o Senhor venha continuar, Senhor, fortalecendo ela na tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Que ela possa entender que o testemunho dela precisa sim ser falado, que a sua história precisa sim ser ouvida. Há mulheres querendo ouvir, Senhor, a história da sua filha, e a história dela poderá transformar outras, Pai. Deus, como nós falamos, uma mulher curada, ela cura outras gerações. E a sua filha, ela está se curando dia após dia, Pai, para curar as próximas gerações. Entrego ela em tuas mãos, Pai, e assim eu quero finalizar, Senhor, esse nosso encontro aqui, entregando, Senhor, todas nós em tuas mãos, que o Senhor possa nos dar uma noite abençoada, em nome de Jesus. Continue fazendo esse projeto crescer, Pai, o projeto da sua filha, de estar aqui nessa live, Pai. Quantas mulheres com essa ideia de usar essa ferramenta poderosa que é a internet para falar de Ti. Creio que o Senhor olha para nós e nos vê de forma especial, Senhor, porque muitos estão usando para tantas outras coisas, mas nós decidimos usar, Senhor, as redes sociais, a internet, para proclamar o Seu nome. Somos diferenciadas, Pai, de estar aqui a essa hora falando de Ti, então creio que o Senhor está olhando para nós e falando: há mulheres separadas, há mulheres consagradas, e por isso nós queremos Te louvar e Te agradecer, Pai, em nome de Jesus. Nos ajude, Pai, a manter esses hábitos para curar a nossa alma, Pai, para termos as verdades bíblicas em nosso coração, para que toda vez que Satanás vier nos afrontar, o inimigo da nossa alma vier nos afrontar, tenhamos verdades bíblicas em nosso coração, a verdade da palavra, porque é a verdade que nos liberta. E assim eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amém, amém. Eu quero muito agradecer a todos que ficaram aqui com a gente até agora. E agradecer a Monique. Monique, espero que seja a primeira de muitos. Que o Amém. Senhor te use tremendamente. Terça-feira que vem estaremos juntas, para a glória de Deus. E
É isso. É a gente entender. Nós somos um canal e precisamos só estar disponíveis para fazer aquilo que Deus nos instruiu. Não dá para ficar Amém. parado. Precisamos ficar em movimento. E precisamos começar a criar hábitos novos para cuidar do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito. E fazendo com que isso nos mova para lugares diferentes, para andar com pessoas melhores a cada dia, para que você também se torne uma pessoa melhor. E é isso. Espero quinta-feira que vem para continuar sobre hábitos, só que sobre o corpo, né, na quinta-feira que vem. E quem puder, quiser, né, vai estar com a gente de novo às 18 horas nas Mulheres Majestosas, tá bom? Um beijo para todos. Aqui, Monique, beijo. Beijo, Amém. minha amada. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tremendamente. Amém. Boa noite. Se tem uma coisa que eu aprendi nesses últimos dias, é que quando uma mulher descobre quem ela é em Deus, algo dentro dela desperta. E é exatamente isso que a imersão Mulher Majestosa faz. Esse encontro foi transformador. Eu vi mulheres chorando, rindo, se abraçando, mulheres que chegaram cheias de dúvidas sobre si mesmas e saíram com esperança, clareza, com força. Vi identidades sendo alinhadas, corações sendo curados e mulheres entendendo que majestade não é sobre posição, é sobre essência. E sabe o mais lindo? Esse movimento não precisa acontecer só em um lugar. Ele pode acontecer aonde você está também. A imersão Mulher Majestosa é completa. Dinâmicas terapêuticas, exercícios exclusivos, momentos de cura emocional, ministrações profundas e uma atmosfera preparada para que cada mulher volte para casa diferente de como entrou. Se você lidera mulheres, faz parte do Ministério Feminino ou simplesmente deseja ver mulheres sendo curadas, você pode levar essa imersão para a sua cidade, para a sua igreja, para o seu departamento feminino. Entre em contato. Vamos juntas despertar essa geração de mulheres majestosas, porque uma mulher curada cura uma geração.